Boa noite. E aí, irmão? Tudo bem, meu querido? Boa noite. Tá frio assim embaixo? Essa vai ficar na história igual a muitas outras. Porque Deus marcou esse encontro da família depois de muitos anos. E todo mundo incorporou. E eu sou grato a Deus por encaminhar cada um aqui. Porque a vovó merece essa homenagem ao nosso avô, nossos pais, nossas mães. E os que estão vivos, que já se foram. Mas Deus sempre conosco, na nossa união, como a vovó pediu. Pode subir. Toda linda. Conhece aquela mulher ali que tá ali? Minha cabecinha. Você tá doida, eu vou dar uma feia. Bonita, linda. A senhora que tá linda. Tá linda, cheirosa. Tá cheirosa. Bom, essa aqui é boa. A gente já encontra todo mundo. Esse é meu neto. Mais um livro da família. Tem mais um. Tem mais um. Esse é o Guido. Viu? Vamos tornar esse aí. Esse é o outro que pode continuar funcionando. A nossa fechou, mas tem que continuar. Não, mas tá aberto aí. Tá aberto. Tá certo. Não pode ser pelo Pode. Não, era mais nova, então você vê na outra hora, né? Vai acabar, né? Já passou, mano. Eu já bebi, você quer conhecer? Tá bom. Eu não veio, não. Eu vou sair. Ninguém merece.
Tava certo que era ela, não tava? E o Rui? É? Bom e melhorando. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Continua falando, eu fui eliminada. Perdeu. Não perdeu. Mas é quem vai pro último. Amanda. Ele. Vou cumprimentar aqui o povo. Fala assim, você vai dar um jeito para você mandar aquele vídeo dele para falar que está acontecendo com você. Eu ia pedir para receber a tia lá e vai receber a vovó. Ai, fala que era da vovó, é só agora que vai falar. ah, não. Aí cancelou, que eu não falo. Vestiu, Juraci. Tá bom. Quer sentar aqui, mas... Nem nós. Nem nós. Tudo bem? Tudo ótimo. E aí, meu patrão? Tudo bem? Meu amor. Um ano que perdurou, mas ele perdurou mais de 35 anos. Mais de 35 anos. Aí a vovó faleceu, foram faleceram as matriarcas. No ano passado, lá na casa dela, estava eu, a Rosimar e a Irismar. Uma festa das mães, do mesmo jeito das antigas. Eu quero viver de novo aqueles momentos com a nossa família. E eu quero todo mundo lá. E hoje, que é mais que ela hoje é a matriarca que está aqui em Rio Branco, né, conosco, das nossas tias. E nós entramos nesse movimento aí, pensa de tudo. E eu sou grato a Deus e estou emocionado. Porque veio gente de todo canto, meu. Gente de São Paulo, e ela chegando no avião e descendo, e eu me emocionando, cada imagem que mostrava. Chegou mais um, chegou mais dois, chegou mais três, e a festa está completa aqui. Faltam poucas pessoas que não vieram porque não quiseram, porque convidadas foram. Então, minha tia, dizer que eu lhe amo muito. A senhora hoje faz o papel da minha mãe e da minha avó na minha vida, a senhora sabe disso que eu já falei. Que a senhora e o tio são meu segundo pai e minha segunda mãe. E hoje, como já foram, a senhora está sendo a minha mãe e ele o meu pai. Já falei várias vezes. Joana, quando eu lhe vi, eu me emocionei. Porque eu lembrei da minha mãe pela amizade que vocês tinham, vocês duas. Vocês eram muito amigas. E você vai ser sempre a minha tia, você sabe disso. Sempre declarei isso para você. Então, pessoal, Carmelito, com toda a família dela, veio de Belém, pessoal de Porto Velho, Rosimar, Dega, está toda a família aqui, Sueli, todos que chegaram aqui, não vou citar, se eu esquecer da tia Terezinha. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, que tu terás vida longa na terra. Então todo mundo está honrando a família aqui, pedindo a tia Terezinha. Não botar. Então, pessoal, está aberto agora o encontro, mas vamos primeiro fazer uma oração para poder começar as falas. Porque sem Deus isso aqui não aconteceria com tanto sucesso como está acontecendo aqui. Agradecendo a Deus, pedindo pela vida da tia, pela vida de todos. Sueli, minha prima, pastora Sueli, tia Terezinha. Borrar aqui a maquiagem. Não passei rímel, não passei máscara, porque eu sabia que eu ia chorar. Porque desde que nós decidimos fazer isso, a alegria no meu coração é muito grande. Eu amo estar com a minha família. Eu fico hoje triste e ao mesmo tempo admirada com muitos filhos
netos que não se importam mais com esses momentos, estarem perto, porque eles não estão sendo também direcionados. É nós que ensinamos nossos filhos a valorizar e amar os nossos pais, nossos avós, os bisavós, tios. Eu só tenho a dizer que eu estou muito feliz. Rever todo mundo, abraçar todos, é uma grande alegria. E eu peço ao Senhor, ao nosso Deus, que esse momento venha a se repetir muitos e muitos anos. Quando eu for, quando a Dora for, que nós somos sempre quem cabeceia tudo, o Juraci, vocês continuem. Não parem. Porque a família não para de crescer, né? Gente, é tanto bebê, é tanta criança, que a família não para de crescer. Então, ninguém pode parar de ser feliz e de comemorar. Amém? Amém. Quem concorda, diga amém. Amém. Ô, glória. Prazer imenso estarmos aqui juntos e juntas nesse momento tão especial. E é maravilhoso que é de noite, que as pessoas que trabalham podem estar aqui. Eu sou a Nega, mais conhecida aqui em Rio Branco como Nega. Ele falou Iris, mas eu também sou a Nega, e é um prazer estarmos comemorando esse dia tão especial e comemorando com vocês. Reacendendo a chama das festas que fazíamos antes e nos divertíamos muito. Eu creio que hoje vai ter nostalgia, nós estamos com o coração apertado mesmo, mas eu estou com o coração muito alegre. A Rose disse quando partir, gente, quem quiser a senha para partir, eu estou passando a minha, tá? Não tenho pressa não. Tá? Sintam-se em casa, fiquem muito felizes, porque a nossa alegria é tremenda de estarmos aqui juntos, tá? Que a alegria do Senhor seja a força de cada um. Que o Senhor toque no seu coração, na sua mente. E que Ele verdadeiramente realize o desejo do teu coração. A palavra do Senhor nos fala: descansa no Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Quer ter teus desejos realizados? Coloca tudo nas mãos de Deus. Esse lugar, esse dia especial que nós estamos, o Senhor esteve, além de a Rose e da Dora estarem programando, Deus programou antes dela que nós estivéssemos aqui. Mas assim, eu olhando a foto da vovó e do vovô aí, e queira eu que a minha descendência seja igual a deles, porque eles conseguiram passar respeito, verdade, valores que a nossa sociedade perdeu. Então, para mim, hoje eu agradeço a Deus, porque eu criei meus filhos praticamente só. Meu ex-marido contribuía muito mais financeiramente, mas o dia a dia era comigo. E hoje eu tenho minha filha e o meu filho, pessoas bem criadas, respeitosas, que conhecem os valores. Eu olhando aqui, vi os meninos da Nega, que a gente conheceu quando nasceram. Então, quando eu fico analisando, a da Sônia, a Bruna teve um probleminha, não deu para vir, a Brenda está ali, a Ana, os filhos do Gil. Vocês estão entendendo? Os do Jusa, que hoje os nossos filhos já são pais. Já sou eu que não sou avó, que eu reclamo todo dia, mas eu acho que lá de casa não vai sair muita coisa não, se ela quer só de cachorro. Pois é. A Melita, com a família dela, assim, inclusive eu quero agradecer ao Juraci, porque se a gente fosse pagar um espaço para vir, para ficar aqui, a gente sabe que não é barato. O Juraci e a Nazaré cederam a casa deles. A Melita, eu sei que tirou do bolso muito mais do que nós, para deixar isso aqui lindo. Por quê? Porque a Rosimar sempre incentivou. A Rosimar ensinou a Carmelita a amar e a respeitar a família dela. Eu ensino os meus. E todos nós, gente, precisamos ensinar. A criança, ela é a base da sociedade. Se a gente não conseguir, desde cedo, encaminhar pelo caminho da verdade, caminho de Deus, porque eu acho, hoje eu não estou frequentando a igreja, mas eu tenho uma base religiosa,
que a minha avó, às vezes no início até sem eu querer, mas depois já fiz parte da igreja e não me arrependo em nenhum momento dessa época. Mas foi a minha avó que me levou. Se ninguém nunca tivesse me chamado, eu nunca teria ido. Então é isso que eu quero dizer para vocês que são jovens, que estão construindo a vida de vocês, os meninos que estão casando, que têm filho pequeno, criem, respeitando a família, como o Juraci diz, a nossa família, nós temos uma história, a vovó dizia que nós não somos, eu nunca esqueço, quando alguém ia chamá-la, pedir para casar, porque a vovó todo mundo tinha que pedir, tanto ser, não era só filho, não, era filha, era neta, era bisneta, era sobrinho, tinha que passar primeiro pela análise dela. E ela dizia, eles não são filho de batata, eles têm raiz. E é isso que eu digo para vocês. Ela e ele são a base dessa raiz. A gente recebeu tanto amor que a gente ama. A gente briga, mas a gente ama, a gente respeita e a gente está junto. Então, muito obrigada por todo mundo que chegou aqui, inclusive locomoveram de lugares mais distantes para estarem aqui hoje. Boa noite, gente. Eu sou a Sueli, sou filha da Terezinha, essa Terezinha aqui, né? Isso. E assim, eu estou muito feliz de estar aqui presente hoje, né? Para mim foi um grande desafio. Estou morando em Cruzeiro do Sul já há 19 anos, né? Eu e meu esposo estamos à frente lá da Igreja Batista do Bosque lá. E como todos que moram longe sabem, a gente sente muita falta disso aqui. Né? Que lá em Cruzeiro do Sul só moramos eu, meu esposo e o meu filho mais novo, que meu filho mais velho mora aqui. Então assim, a gente sente muita falta dessa união aqui, né? E como o Juraci iniciou a fala dele, né, mencionando que as nossas festas de Dia de Mãe, mesmo a gente morando longe, a gente vinha, que era a festa de tradição, é Dia das Mães e o Natal, né? Sempre era festa de tradição e eram momentos muito saudáveis. E assim, eu não sei se vocês pararam para se olhar, mas a nossa família é muito bonita. Né? As mulheres e os homens, as crianças, nós temos uma família de pessoas bonitas. Então nós precisamos nos orgulhar disso. Não só beleza exterior, mas beleza interior. Porque como as meninas já falaram e muito bem, nós temos berço. Nós somos criados, né, conhecendo a palavra, conhecendo a verdade. E debaixo de oração, debaixo de jejum. Né? Na nossa família existem pessoas que realmente se importam com outras pessoas. Eu moro em Cruzeiro do Sul porque foi um chamado de Deus para a minha vida, mas eu gostaria muito de estar ao lado da minha mãe e do meu pai, que já são idosos. Mas o Senhor, aprove ao Senhor estar lá, cuidando de pessoas também. Né? Então, assim, quando a gente tem a oportunidade de se encontrar para compartilhar um momento como esse, o meu coração se enche de alegria. Sabe, eu tenho certeza que o de vocês também. Porque existem famílias que só se encontram em velórios. Que nós não sejamos esse tipo de família, que só se encontra em velórios. Que nós possamos nos proporcionar outros momentos. Não precisa ser todo mês do ano, mais uma vez no ano, a cada dia da mãe, dia do Natal. A gente pode estar se encontrando para se confraternizar, para se conhecer. Quantas pessoas aqui eu estou vendo que eu não conheço? Né? Eu não conheço muita gente, por isso que eu me apresentei, porque eu tenho certeza que tem gente que não me conhecia, né? E assim, eu estou muito feliz, sabe? Muito feliz, era um desejo da vovó, todo mundo sabe, ela não escondia pra ninguém, que ela dizia assim, eu sei que eu não vou estar aqui um dia, não deixem de se encontrar quando eu não estiver mais. Ela falava isso, ela falava muito isso, não deixem de se encontrar quando eu me for, porque ela sabia que ela juntava. Né? Ela sabia que ela era que juntava, ela era a razão. Então, assim, já passou o luto, vovó está no céu, graças a Deus. As nossas tias também que já foram, estão no céu, graças a Deus, estão bem melhor do que nós, mas que nós possamos desfrutar de momentos agradáveis assim, né? Na presença dos nossos irmãos, da nossa família, tá bom? Deus abençoe a todos. Quero, assim,
aproveitar a oportunidade para agradecer a minha mãe, minha rainha, sabe? A minha mãe é um exemplo de mãe. A minha mãe sempre foi uma mulher muito batalhadora, ela nunca esperou por ninguém, sempre criou os filhos dela debaixo, né, do Evangelho, ensinando o que é certo, ensinando a palavra do Senhor, nos educou, né, muitas coisas que ela não conseguiu fazer por ela fez por nós. Então, assim, eu sou muito privilegiada por tê-la ainda conosco, né, muito mesmo. E também sou muito agradecida pela forma e pela criação pela forma que ela me criou, pela criação que ela me deu, pelos ensinamentos que ela me proporcionou. Porque graças a ela, hoje eu sou uma mulher de verdade, eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma mãe de família, sabe? Eu sou uma profissional de excelência, mas isso tudo foi por conta dela, pela criação, né, dela, tá bom? Então, assim, eu sou muito feliz, mamãe, muito agradecida. Sou a única filha mulher, né, dela, os outros são rapazes, então assim, graças a Deus por ele ter me dado a senhora para ser minha mãe. Pessoal, essa é a parte mais difícil, tá? Insubstituível, mas como ela me ensinou, eu ensinei para minha filha, para os meus filhos e vou falar para vocês, tá bom? Eles foram criados debaixo de disciplinas, eles foram criados trabalhando, mas eles foram criados na casa de Deus. Eles foram criados na casa do Senhor. Então, eles aprenderam a verdade desde criança. Porque quando eu me converti, eu tinha 20 anos. O Gilceni tinha 4 meses de nascido. Então, a partir daí, tenho 58 anos que eu sirvo a esse Deus. E que eu trabalhei muito na obra dele enquanto eu tive saúde, oportunidade e determinação. Eu trabalhei muito na obra do Senhor e foi a coisa melhor, o melhor trabalho que eu fiz na minha vida, tá? Agora eu não tenho mais condições, porque agora eu não tenho mais como sair de casa. Eu tenho o meu esposo que nós temos, vamos completar agora no dia 5 de junho, vamos completar 61 anos de casados. Nunca falamos em separação, nunca dormimos fora um da cama por briga de casal. Discutia, brigava junto, dormia junto. Por isso que hoje estamos aqui. Né? Infelizmente, ele apareceu com Alzheimer, então ele está ali, ele não está entendendo nada, ele não fala mais quase nada. Pois é. E eu estou muito feliz em nós ter alcançado essa idade de vida. Ele tem 88 anos e eu tenho 78 anos e 61 anos de casamento, porque nós não casamos imediatamente, porque não tinha onde, mas eu saí da casa da minha mãe. Antes de eu sair da casa da minha mãe, eu avisei para minha mãe, porque eu nunca traí a minha mãe, viu? Isso é uma coisa que eu vou dizer para os filhos, e principalmente as filhas. Eu nunca enganei a minha mãe, eu nunca menti para minha mãe. Quando acontecia algum mal feito, que ela não sabia quem tinha feito, eu dizia: mãe, foi eu. Não deixo ninguém apanhar por mim, pode me bater, porque foi eu que fiz. E muitas vezes ela nem batia, pela minha firmeza, de ser fiel. E no dia que foi para mim sair da casa da minha mãe com ele, eu tinha 17 anos, ele tinha 27. Aí eu chamei ela e disse para ela: olha, mãe, hoje vai acontecer isso, assim, assim, assim. A senhora não se espante, porque eu estou lhe avisando que eu nunca lhe traí, eu nunca fiz nada escondido da senhora.
Aí ela disse, minha filha, que Deus te abençoe e tu seja feliz com ele. Foi isso que ela disse. Aí ela disse que escutou o ringido da escada quando nós ia descendo e começou a chorar lá no quarto. Porque ela sabia que eu estava perdendo a filha dela para sair de casa, né? Mas hoje nós estamos aqui. Graças a Deus, cuidei dela até o último suspiro. E não me arrependo. Fizemos a nossa parte. Ele cuidou dela. Ela chamava ele de filho, porque ele sempre tratou ela como uma mãe. E ela dizia, você é meu filho. Porque quando ela estava lá em casa, já da cadeira de roda, ele levantava toda hora da noite que ele acordava e ia lá na cama dela olhar como era que ela estava. Aquele cuidado. Aí ele orava por ela, e aí ele voltava, ligava nessa época, tinha o Valdemiro. Ele ligava a televisão no Valdemiro, se ajoelhava na televisão, de frente à televisão, e ia orar por ela. E Deus vai recompensar o meu esposo, porque ele também é um crente fiel. Ele também é um crente fiel. Enquanto ele conseguiu tocar e cantar na presença de Deus, ele fez. Tanto é que lá em casa tem uma sanfona de 80 bates e um violão. Só que ele não tem mais condições, mas ele, até ele ter condições, ele tocava e cantava. Nós sentávamos lá na frente de tarde, ele pegava a sanfona, eu cantava a tarde todinha e ele tocava o violão com a sanfona. Chamava a vizinhança, ficava todo mundo na frente olhando. Mas isso era para a honra e glória do nosso Deus. E hoje eu estou aqui, eu vou dizer um negócio para vocês, eu vivo praticamente de cama também. E hoje eu estou muito bem, obrigada. Hoje eu estou muito bem, obrigada. Passei o dia, não me deitei. Passei o dia andando dentro de casa, assistindo televisão. O Ismael foi lá para casa fazer o jantar para trazer, a esposa dele, e eu lá dando corda, né? Então, estamos aqui para a honra e glória do nosso Deus. Eu agradeço tudo a Deus e a minha família, porque hoje em dia ver uma família desse tamanho reunida num recipiente abençoado desse, só o povo de Deus tem esse prazer, tem essa oportunidade, viu? Porque no mundo isso não existe mais, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Na realidade, pessoal, ela não quis falar, não. A gente falou que roubou ela, tá? Ela fugiu. Que vai orar. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus. Aqui estamos, Senhor, os teus filhos, na tua santa presença, glorificando o teu santo nome nesse santo lugar que o Senhor escolheu. Obrigada, Deus, por essa oportunidade. Obrigada por todos que chegaram aqui e os que não vieram por motivo justo. Que o Senhor possa recompensar com as mais ricas bênçãos dos céus. E que depois da festa, no dia que forem regressar a seus lares, que o Senhor vá com cada um e guarde a vida de cada um dos teus filhos, dos teus representantes aqui na terra. Então eu agradeço a oportunidade, eu agradeço a reunião, eu agradeço, Senhor, por todos que estão aqui, pelo alimento que vai ser servido daqui a pouco, Senhor, pela tua palavra, que não é só eu que estou falando, mas que seja para a honra e glória do seu nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E eu digo assim a Deus: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Pessoal, agora a gente vai servir o jantar.
Ei, no rosto não, hein? Dona Terezinha, vestido bonito. Eu pensando o que eu era mole? Aí, ó. Aí, ó. Campeã da Corrida do Trabalhador, agora no dia 1º ela foi campeã em primeiro lugar. Parabéns, Márcia. Até a próxima, ou a próxima. É porque a minha mãe me ensinou os caminhos da verdade. Os caminhos para ser um homem de bem. E esses ensinamentos eu passei para meus filhos. Meus filhos hoje me respeitam. Os meus filhos, eu der uma subiu, já olham, porque a maneira que eu fui criado, eu criei. Dentro do respeito, tem que respeitar pai, mãe, mais velho, tio, vó, todo mundo. E a minha esposa Nazaré, que é a mãe dos dois. O Marcelo não pôde vir. Aí como é que o Marquinhos coube aqui dentro, hein, pessoal? Você viu o tamanho dele? Ele foi tirado, porque não tinha como nascer, o médico tirou ainda nascer, que não tinha mais espaço para ele viver dentro aqui. Parabéns, Nazaré, pela mãe que você é, pela esposa e pela avó. Trata os netos como ninguém. Parabéns. Quem vem mais agora? Filha da Rosimar, mãe do Gabriel, da Giovana e da Sofia. Os últimos anos não têm sido muito fáceis para nossa família, principalmente com relação à saúde. E eu lembro de um dia que eu estava na UTI com meu marido e a médica plantonista falou assim: como que tu consegue? Que eu já estava 27 dias sem sair da UTI. Aí eu falei para ela, eu venho de uma família de mulheres muito fortes. Eu não tenho como sair daqui. Eu tenho que honrar o que a minha mãe, o que a minha avó, o que a minha bisa, a minha tia me ensinaram. E eu não vou arredar o pé daqui. E eu sou muito grata à minha mãe, que em todos esse tempo, todos os anos, ela sempre esteve do meu lado sem soltar a minha mão. Mas nesse em especial, ela estava lá. Na hora que eu precisei, que eu chorei, ela largou a família dela e ela foi ficar comigo, foi cuidar da Sofia e nunca me deixou. Eu te amo muito. E eu queria falar dos meus filhos. Gabriel, vem cá, Giovana, Sofia. Eu não sei se é o amor que eu falo, a forma como eu falo de vocês, mas eu sempre senti, e quem está perto, quem conhece, sabe do amor que meus filhos têm pela família. A Sofia estava, esse é o Gabriel, a Giovana e a Sofia. A Sofia estava ali o vídeo passando e ela queria que eu falasse de um por um quem era. Mãe, mas cadê? Onde está? Cadê? Está aqui. E assim, eu tenho muito orgulho de vocês, porque eu acho que a gente está levando a essência do amor que a gente sente por estar junto. Eu sempre falo, família, todo mundo tem problema, todo mundo briga, é óbvio, é um monte de gente com ideias diferentes, pensamentos diferentes, mas no final é a gente que vai estar junto. É o sangue que prevalece, porque na hora que realmente precisa, é a tua família que vai estar do lado. E eu tenho certeza que eu consegui ensinar isso para eles. Amo vocês. Ela foi embora. Vem cá. A minha mãe não está aqui, né? Mas eu posso falar da minha filha, que ela é uma filha maravilhosa, que honra, que mesmo morando em Belém, ela está comigo todos os dias.
Todos os dias ela me diz que me ama. Todo dia eu sinto seu abraço, minha filha. Todo dia eu sinto seu cheiro. E eu vou estar com você. Sempre. Como sempre estive, desde do dia que você nasceu, eu vou estar sempre. E homenagear as 3 mães que eu conheço aqui, que são mais próximas de mim. A primeira mãe é a minha mãe, né? A minha mãe de sangue, a Sueli, que foi uma mulher, que foi um exemplo, que foi a mulher na qual eu me baseei para escolher uma esposa, que é uma mulher que enfrentou dificuldades que muitas mulheres enfrentaram e enfrentam ainda hoje, questões de violência dentro de casa, questões de diversos tipos de violência. E foi uma mulher que superou tudo isso e me ensinou, sem saber, ao ver ela sofrendo essas situações, que eu não deveria repetir atitudes que fizeram ela sofrer com outras pessoas. E foi uma mulher que, acima de tudo, apesar de todas as dificuldades, me priorizou e que me ensinou a amar uma mulher. Então, por isso, Feliz Dia das Mães. E a minha outra mãe é a Terezinha Melo. Terezinha Melo, que aí eu já aprendi muitas coisas dela pelas histórias, que eu acho que devem ser preservadas. E foi uma mãe também que nunca me abandonou. E a outra mãe que eu conheço é a Yara, que é uma excelente mãe para a nossa filha, para a Arizona. Uma mãe que cuida mesmo, porque alguns pais e mães não têm alguns tipos de atenção que eu vejo que minha esposa tem, que eu sei que as mães da família Melo têm. E por isso eu me sinto um homem cercado de mães poderosas, mãe mesmo assim, daquelas arrochada. Então, agradeço a vocês 3 como mães que estão mais próximas a mim e também as outras mães da família Melo. Tchau, obrigado. Pronto. Porque tem uma festa da família. Aí eu liguei pro Juraci e disse: vem cá, vai ter uma festa da família aí? Ele disse: é. Eu digo: por que eu não fui convidado? Porque tu disse que é meu irmão. Eu já fui sogro da Carmelita, sou avô da Gabriel, bisavô do Cauê, e eu não sou da família, não é? Um abraço, parabéns para todas as mamães aqui. O próximo, apanhando, velho, pá na parede, eu disse pra você que ele estava apanhando. O pai dele era gente fina demais. Quem é o próximo? Meu primo Ismael. Da Silva, vulgo Silva Melo na internet aí. Né? Muito conhecido, hein? Conhecido, velho, conhecido. Mas eu quero aqui dizer que eu sou feliz em fazer parte dessa família, cara. Sou feliz, sabe por quê? Eu venho de uma família forte, da família que não desiste de ninguém. Eu tive o prazer de viver com a avó Maria. A avó Maria, bicha braba. Era braba. E eu tava falando com a mãe hoje, que eu sou filho da Terezinha, o 5º filho. E ela tem muito da avó. Quem convive com a mãe tem muito da avó, né? E a mãe é exemplo de mulher para mim, né? Como o meu pai ali também é exemplo de homem para mim.
né? E sou muito grato mesmo. E os meus irmãos, tudinho são fortes, porque a gente vem com uma raiz forte, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Para a galera que está chegando, a gente aqui vendo aquelas as danças aqui, a gente já era tudo pequenininho na época, né? E já entendia que a família era forte, né? Que o nome Melo Silva é forte, né? O cara tem que pensar 3, 4, 5 vezes em pai é Melo, né, cara? Né? Não é assim que o cara pensa, né? Então, assim, eu quero aqui também agradecer a minha esposa, né? Que é exemplo de mulher também, forte também. A minha irmã também é uma mulher forte, guerreira. A gente está rodeado de exemplos, né? De mulheres sempre fortes. Ó, o Gil aí, ó. Ah, o anunciado também que o Gil vai pedir em casamento a nova esposa dele. Ele é todo tímido, velho. E não, falei, vai lá, tá na hora, é agora, tem que acontecer agora. Mas eu quero agradecer muito por cada palmada, por cada porrada que eu peguei da Vera, que foi necessário, que foi preciso para me se tornar o que eu sou hoje. Eu sou pai de três filhos, três homens, que é orgulho, é meu orgulho, meus filhos são meu orgulho. Você só descobre o que é amor de verdade quando você tem filhos. Que você consegue entender o amor que a tua mãe tem por ti, a preocupação que o teu pai tem com você, né? E lá na casa, na casa da minha mãe, a gente é o meu porto seguro. Sempre é o porto seguro, porque você tem para onde voltar sempre, né? E a gente brinca, e o Gil ali, o Samuca, teve agora esses dias aqui, o Jorginho tá morando em Maragogi, a Sueli tá morando em Cruzeiro, a gente brinca que é difícil montar os 5 filhos aqui para ter uma relação de mais proximidade, mas nunca, ninguém esqueceu de ninguém. Sempre a gente está conversando, sempre está muito perto. E quero falar também um pouco. Eu tive enfermo esses dias, né? Passei 8 meses enfermo, né? Ainda estou enfermo ainda. Mas comparado com o que eu passei, só tava minha mãe lá e a minha esposa. E Deus. E o Gil. Eu sou muito grato mesmo por fazer parte dessa família. E é isso, gente. Valorize quem você ama, cara. Porque talvez amanhã você não esteja aqui, talvez a pessoa amanhã não esteja aqui. A vida é um sopro, né? E eu quero viver pra caralho ainda, mano. Pra estar aqui, estar junto, né? Isso aqui é histórico, isso aqui é a história que a gente está fazendo, né? Falar com as crianças que, poxa, a gente teve uma avó forte, uma mãe forte, um pai forte, né? Que a gente vai estar ensinando para os nossos filhos quem somos nós de verdade, né? Obrigado, gente. Pessoal, a nossa avó, ela era caixinha, tá? Não sei se a Andressa lembra disso. Tava tendo aqueles forró aqui, ó, nessa área aqui. E a vovó sentada bem aqui acima, a mamãe, a tia Ini e a tia Terezinha. Aí tava em sucesso na época, aquela música, e vai descendo na boquinha da garrafa. A Andressa arrumou uma garrafa de água mineral, não sei por onde, deixou, aí, vovó. Aí botou assim, e vai descendo na boquinha. Ela pegou aquela sandália de sola nela, disse, tenha vergonha, só com uma lépa desse. No outro caso, ela tinha tanta autoridade na família que o Tijoca, que também já é falecido, morava no Jordão. O Tijoca tinha acho que 70 anos, ia fazer 70 anos quando ele veio aqui. E a vovó morava na casa da tia Eli, que era do lado da casa que a Osmar morava. E nós estávamos lá na maior farra, o Tijoca com a camisa assim na cadeira. Aí quando deu umas 9 horas da noite, a vovó saiu na janela e disse, Joca! Oi, mamãe, tá na hora! Ele pegou a blusinha aqui e botou no carro. Nem questionou. Essa era a vovó que nós tínhamos, que a gente tem muito orgulho dela. Quem é o próximo?
Para quem não me conhece, porque eu acho que tem gente que não me conhece aqui, eu sou o Geraldo da Rosimar, né? É muita emoção. Traz uma água aí pro homem aí, ó. Eu sou o pai da Carmelita, da Sátila, da Jamile, da Ingrácia, do Júlio e do Samuel. São meus filhos. E eu cheguei com um propósito nessa família. Preciso de água. Vamos filmar o homem bebendo água. Aí, beba água aí. Beba. Eles são os bastidores da notícia. Obrigado. E o propósito do qual eu cheguei nessa família foi para ser amado. Eu me sinto muito amado por essa família. Respeito muito. Admiro muito vocês. Eu falei para minha mãe, porque eu trouxe minha mãe aqui no primeiro Natal que nós passamos. Assim que eu casei com a Rose, 16 de outubro, em dezembro nós viemos passar o Natal aqui. E a minha mãe estava sentada aqui. Eu lembro muito dessas imagens, hoje eu estava até comentando com o Juraci sobre isso. Eu tive a honra de conhecer a Dona Ingrácia. E sou muito amado mesmo pela Carmelita, pela Giovana, pela Sofia, pelo Biel, por todos aqui, né? Os sobrinhos, que eu considero sobrinhos mesmo. E o meu filho Júlio, eu pedi para ele fazer um poema pro Dia das Mães. E eu vou ver se eu consigo recitar, tá, gente? Porque eu achei que eu não ia me emocionar tanto assim. Mas é porque eu estava lembrando da minha mãe também. A minha mãe estava aqui, né? No primeiro Natal que eu conheci a família. E o título é O Colo que o Tempo Não Apaga. No silêncio de muitas casas existe um quarto arrumado demais, uma cama que já não é bagunçada, um copo que já não fica sobre a mesa, um abraço que agora mais nas lembranças do que na rotina. E ainda assim, mesmo diante da distância, o coração de mãe continua ali, firme, aceso e esperando. Porque toda mãe aprende, cedo ou tarde, ou um dia, que amar também é deixar voar. Os filhos crescem, criam asas, partem para descobrir o mundo, enfrentar suas batalhas, construir seus caminhos, tropeçar, amadurecer, perder e vencer. Se afastam da casa, a saudade começa a ocupar espaços silenciosos dentro do peito de quem ficou. Uma saudade bonita, daquelas que não cobram presença, apenas guardam amor. E talvez essa seja uma das maiores forças que Deus colocou sobre a terra, o coração de uma mãe. Porque mesmo distante, ela continua cuidando, continua orando, em silêncio antes de dormir. Continua pedindo proteção a Deus, mesmo quando o filho ou filha já não segura mais sua mão para atravessar a rua. Continua enxergando a criança naquele homem e naquela mulher, cansado pela vida, cheia de responsabilidades. Mãe nunca deixa de ser abrigo, mesmo quando os filhos já aprendem a caminhar sozinhos. Existe algo sagrado no amor de mãe, algo que o tempo não desgasta, que a distância não apaga e que o mundo jamais consegue substituir. É um amor paciente, forte e cuidadoso. Um amor que muitas vezes em silêncio, e muitas vezes em silêncio chora escondido, mas sorri quando vê os seus filhos alcançando lugares que um dia foram apenas sonhos contados
na cozinha da casa. E no fundo, toda saudade de mãe carrega também um orgulho bonito, porque cada filho que voa é prova que existia uma mulher que o ensinou a acreditar em si mesmo. Talvez os filhos não digam todos os dias, talvez a correria da vida afaste, os quilômetros aumentem e os encontros se tornem mais raros. Mas dentro de cada filho existe um pedaço eterno daquilo que uma mãe construiu. Está no jeito de falar, no cuidado, nos valores, na fé, na força de continuar mesmo nos dias difíceis. Porque mãe é raiz. E mesmo quando os galhos alcançam céus distantes, eles nunca deixam de pertencer à árvore que lhes deu a vida. Então hoje, neste Dia das Mães, não celebramos apenas mulheres que criaram filhos. Celebramos mulheres que entregaram pedaços de si para que outras vidas florescessem. Mulheres que suportaram uma distância sem deixar o amor diminuir. Mulheres que aprendem a transformar saudades em oração, silêncio e cuidado. E talvez seus filhos estejam longe agora. Talvez estejam construindo novos caminhos, novas famílias, novos sonhos. Mas uma coisa nunca mudará. Em algum lugar do coração deles sempre existirá um desejo de voltar para o colo de um dia onde encontraram a paz. Feliz Dia das Mães a todos. Eu quero só contar como foi que eu me converti. Eu sou uma crente que eu gosto de dar exemplo, é de crente mesmo. Então, quando eu me converti, eu tinha 20 anos. Então, eu nunca tinha ouvido falar de Deus, do verdadeiro Deus. Eu ouvia falar dos religiosos, dos santos. Então, eu fui criada na igreja católica, meus pais eram católicos. Pois é, aí nós fomos morar numa fazenda e lá passou 3 crentes para a igreja. Eu conhecia elas lá do Seringal. Eu não sabia que elas eram crentes. Quando elas falaram, Terezinha, tu que está morando aqui? Eu disse, é. Terezinha, nós agora somos crentes e nós estamos indo para a igreja. Você não quer ir comigo? Como eu era uma esposa muito dedicada, aí eu disse, pede ao meu esposo, se ele permitir, eu vou. Aí elas foram permitir, eles perguntaram, aí ele disse, com vocês eu deixo. Aí ele deixou, eu troquei de roupa, fui com elas, ele foi e me atravessou o rio para nós, que era do outro lado. Aí nós fomos para uma igreja recém-chegada, a igreja batista regular, que era a igreja do Dr. Tomé, chamado Dr. Tomé. Ele tinha chegado do estrangeiro para ser o médico de Tarauacá e fundar essa igreja batista. O nome da igreja era Batista Evangélica de Tarauacá. E eu nunca tinha ouvido falar do verdadeiro Deus. Nunca. Só ouvia falar dos religiosos. Eu tinha apenas 20 anos, o Gilceni tinha 4 meses de nascido. Aí eu fui para a igreja. Quando o pastor pregou, eu nunca tinha ouvido uma pregação do Evangelho. Quando o pastor pregou, ele pregou o seguinte, João 3:16. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Só precisou essa palavra. Não precisou o versículo todo. Só precisou essa.
Aí quando terminou o culto, aí ele disse, quem for mulher, chama a minha esposa e diz para ela que quer aceitar Jesus como seu Salvador. Quem for homem, fala comigo. Aí eu fui disse para a colega que tinha ido comigo, eu bati assim, eu disse, eu vou aceitar Jesus hoje. Ela disse, e o teu marido? Eu disse, o meu marido não salva nem ele mesmo, eu vou salvar eu e a minha casa. Aí eu fui e disse para ela, aí eu fui me convertir. A partir daquele dia, eu tinha 20 anos de idade. Está com 58 anos, vai completar agora no mês de agosto.